10 horas e 39 minutos, chega de nada de mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Cássio Timóteo da Costa. Nós vamos falar sobre direito civil e também direito empresarial. Seja bem-vindo, doutor, à TVC Panorama, TV Cultura, aquela câmera ali é toda sua, fique muito à vontade. Bom dia a todos. Adilson, agradeço a oportunidade de estar no teu programa. O meu propósito aqui é trazer informação à população de uma forma simples e usual no dia a dia, para que as pessoas evitem problemas, facilitem as dinâmicas da vida. Tá? Adilson, o tema que eu trago hoje é uma experiência que eu tive no escritório com o início da pandemia, aproximadamente em 2019, quando ao atendermos os empresários da nossa consultoria mensal, nós acabamos nos deparando com uma situação atípica. Nós tivemos jovens empresários, tanto mulheres quanto homens, que tocavam os seus negócios e simplesmente vieram a óbito em razão do Covid, né? E nós vimos que, além da perda familiar, nós vimos empresas serem destruídas, famílias serem destruídas, porque não havia um planejamento de como agir se isso acontecesse. Então, hoje eu trago um tema que me parece muito pertinente. Muito se discute no meio jurídico sobre planejamento sucessório, planejamento empresarial, planejamento previdenciário, mas pouco se fala sobre uma coisa chamada planejamento jurídico familiar. Perfeito. A importância da família se estruturar, a família se preparar, a família se munir de informações para as adversidades da vida. Porque, infelizmente, nós não temos como prever, essa não é uma fila linear, né? Qualquer um de nós pode ser chamado antes do tempo. Perfeito. E nós precisamos deixar os nossos filhos, as nossas esposa, filhos, e todos amparados juridicamente para que, numa eventual ausência, os danos sejam minimizados. Perfeito. Então, 10 horas e 40 minutos, hoje o programa vai estar demais. Está aí na tela já o nome do doutor Cássio Timóteo da Costa, ele é especialista em direito civil e direito empresarial. Já chegou, doutor, uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, que eles participam, né? E fazem a pergunta para a produção remete para nós, né? Pelo 3360-1101 você pode participar do nosso programa, hein? Participa aí, 3360-1101, esse é o WhatsApp da nossa produção aqui da TVC Panorama. Doutor, gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, porque tem muita gente que não sabe, né? Leiga no assunto. Doutor, o que significa regularização do casamento ou união? Bom, Adilson, o que acontece? Em que pese a Constituição prevê a equiparação da união estável ao casamento civil, na prática isso não funciona exatamente assim. Quando o advogado ele vai dar o suporte para a família no momento do óbito, do falecimento, ele, dentro de todas as matérias que são tratadas, nós temos a pensão por morte, nós temos a questão do inventário. E quando nós temos uma situação de união estável, onde não há documentação, não há um documento reconhecido em cartório firmando esta união, a gente encontra uma grande resistência no INSS para o fornecimento da pensão por morte. Nós enfrentamos uma grande dificuldade nas instituições financeiras para o fornecimento de dados bancários, de saldo em conta, de eventual apólice de seguro. Então eu trago aqui para a população um alerta de que, se possível, casem no civil, porque isso facilita muito a dinâmica jurídica. É um procedimento muito simples, ele é feito no registro civil, não é caro, não é tão burocrático e traz um respaldo para a família numa eventual ausência muito significativo. Sim. Facilita muito o caminho do advogado, dele obter informações e dele conseguir eventual benefício previdenciário. Então, quando eu falo de regularização, é as pessoas entender que, em que pese a união estável ser equiparada ao casamento para efeitos jurídicos, no dia a dia, na obtenção de informações, na obtenção de benefícios previdenciários, a gente encontra uma grande dificuldade para aqueles que vivem apenas em união estável e não possuem a regularização dessa união. E os casais, doutor, tem um ganchozinho aí que a gente pode fazer nessa situação, né? Que tem muitos, né? Por aí, com certeza a gente tem conhecimento. As pessoas que não casam e também não fazem aquela união estável, não colocam no papel nada, ficam naquela empolgação, simplesmente vão morar junto. Como é que fica essa situação perante a lei, doutor?
Assim, para todos os efeitos, a partir do momento que eles vão morar juntos com a intenção de formar família, mesmo que não haja a regularização documental, nós estamos diante de uma união estável, para todos os efeitos jurídicos. A questão é que, nesses casos, é exatamente o problema que nós enfrentamos no escritório, que é a grande parte da população faz isso. Casa, vai morar junto e esquece de regularizar. Não se preocupa com o papel. E daí o que acontece? Vem a falecer o marido, às vezes que é, na grande maioria das vezes, o provedor da família, acaba não conseguindo benefício previdenciário. Depois, não repassa muitas vezes as informações para a família de informações financeiras, acaba enfrentando dificuldade depois o advogado de conseguir essas informações. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que o casamento ela também é uma sociedade. E assim como uma empresa, ao iniciar uma sociedade, você tem que se preocupar em fazer o contrato social, pensar em um acordo de sócios para que você organize o funcionamento da empresa, o casamento também tem que ter essa preocupação. É necessário as pessoas procurarem um advogado, entenderem a necessidade do casal e orientar e praticar, eventualmente, a melhor situação jurídica possível para que todos estejam resguardados. Até porque nessa situação, Adilson, que tu me trouxe, das pessoas irem morar juntos, a gente tem também os efeitos patrimoniais disso, né? Eventualmente, um dos companheiros, está pagando o financiamento, está adquirindo um imóvel antes do relacionamento, e tudo isso vai se comunicar na união estável. Então, é importante que as pessoas realmente procurem um respaldo antes de morarem juntas. Elas procurem um advogado, verifiquem a situação e comecem com o pé direito. Acho que quando se começa certo, a tendência natural é que o resultado final seja o melhor possível. Até para não ter depois dor de cabeça, gastar muito mais para regularizar, quer dizer, os transtornos pós, né, doutora, são muito maiores, não é? Com certeza, com certeza. A ideia dessas orientações que eu trago aqui, Adilson, é principalmente fazer as pessoas economizarem, né? Economizarem dinheiro, tempo, estresse. Estresse. Que acaba principalmente, né, doutor? Principalmente estresse. Porque não é tão simples a gente resolver no Poder Judiciário as coisas como as pessoas imaginam. As pessoas elas têm uma falsa sensação que o advogado ele tem uma super mágica, um super programa que ele pode acessar e ter todas as informações relativas a bens, imóveis, contas a um clicar. E não é bem assim. Nós enfrentamos uma grande resistência das instituições financeiras, uma grande resistência dos órgãos administrativos para conceder os direitos. Então, é importante que as pessoas elas antecipem as suas necessidades no sentido de se preservar, de prevenção. E a prevenção começa com: vamos regularizar a união, vamos deixar claro. E também falo que não é só o caso disso, das pessoas que vão viver como marido e mulher com a intenção de formar família. Perfeito. Mas também trago um gancho aqui para aquelas pessoas que têm uma vida empresarial ativa, que adquirem patrimônio, que movimentem a economia. Quando tem um relacionamento de namoro, por exemplo, que algumas vezes que frequentam a casa um do outro de forma esporádica, a importância talvez até de fazer um contrato de namoro também, para que não haja no futuro uma discussão sobre um eventual reconhecimento de união estável e emplacar numa disputa por patrimônio. É isso que eu ia pegar um gancho, doutor, porque tem muitos casos, né? Na hora ali, né, na empolgação, tá tudo bem, né? Mas sempre há, né? Às vezes, não, vamos separar, brigaram, enfim. Sim. Aí a mulher ou o homem, né, acha que tem direito nos bens que a pessoa já tinha a partir dali. Isso funciona mesmo? É assim mesmo, doutor? Essa é uma das maiores demandas da área de direito de família. É o questionamento da comunicação do patrimônio, né? Até que ponto aquilo que foi construído é meu, o que não é meu. Então, assim, eu trago a importância das pessoas enxergarem o advogado, enxergarem um direito como um norte na sua vida. Elas entenderem que é necessário tratar essas situações com responsabilidade e de forma preventiva. Muitas vezes nós temos empresários da cidade, construtores, eu acabo me deparando muito através da consultoria que o escritório exerce, construtores que têm uma vida financeira ativa, movimentam muito patrimônio, compram, vendem imóveis, compram casa, carro e vivem tendo um relacionamento que não é uma união estável, é um namoro, mas acabam tendo uma frequência de a namorada vir na casa dele, ele ir na casa da namorada. E sempre fica aquela dúvida, uma eventual discussão judicial, era união estável ou era namoro? E daí quando nós falamos de um patrimônio significativo, a dúvida não é algo que a gente pode trabalhar, né?
Perfeito, doutor. Está esclarecidíssima essa questão aí. 10 horas e 48 minutos. O assunto está bacana demais. Nós vamos para um breve intervalo comercial com os nossos apoiadores e já voltamos com mais assuntos aí com o doutor. Hoje estreando de pé direito aqui na TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral, doutor Cássio Timóteo da Costa. Já voltamos. 10 horas e 51 minutos, voltamos ao vivo, diretamente do Complexo Cristo Luz, aqui na nossa maravilha do Atlântico Sul, Balneário Camboriú, nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral catarinense. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Cássio Timóteo da Costa e vamos aí falar sobre direito, estamos falando, né, sobre direito civil e também direito empresarial, sempre em nome de Sorveteria da Raquel. O melhor sorvete da região, você já sabe, né? É na Sorveteria da Raquel, ali na rua Gustavo Richa, número 2, bem em frente à Igreja Matriz de Camboriú. Também Z Danças e Eventos com a gente. Vamos juntos, claro. Sempre as melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z e neste domingo tem o baile do chopp. As primeiras 50 pessoas que chegarem ali no Z, no bairro da Buleiro, vão ganhar um copo de chopp da melhor qualidade, oferecido ali pelo Ivandro, grande amigo meu ali, e dono proprietário do Z Danças e Eventos. Também Infinity, consultoria e assessoria com a gente, que, claro, né, você pode ligar para lá, né, no telefone da Infinity, falar com o Rafa e também com o Carlos. Eles estão ali esperando para marcar uma conversa, né, junto com você no escritório, para alinhar essa questão aí, e você vai voltar a ter o crédito na praça, vai ter o poder aí de consumidor novamente restaurado. Doutor Cássio, vamos conversar então um pouquinho aqui, ó, sobre, só para finalizar ali, doutor, gostaria que você esclarecesse ali também o que é uma transparência conjugal com prevenção. Prevenir esse lado todo aí, conjugal, né, doutor? Eu acho que até para a população de modo geral compreender a explicação, eu vou trazer um exemplo de um caso que nós tivemos no escritório. Perfeito, doutor. Eu fui procurado por uma senhora de aproximadamente uns 90 anos de idade para fazer um inventário do filho dela, que veio a falecer precocemente, com 50 anos. E ele era o provedor da casa, era ele que mantinha a casa, que fazia frente a todas as despesas financeiras. E ela me procurou para que eu fizesse o inventário, bem como buscasse informações de eventual aplicação financeira, seguro de vida e tudo mais. O que acontece e como eu trago a importância das pessoas compreenderem o quanto é difícil esse trabalho para o advogado depois, se não houver a troca de informações na família, a troca de informações entre o casal. Ao buscar as informações junto à instituição financeira, a instituição financeira nos negou acesso às informações financeiras. Nós tivemos que entrar com uma ação de exibição de documento para que a gente conseguisse localizar as aplicações financeiras dele, conseguíssemos identificar a existência de um seguro de vida. A cliente teve que gastar honorários advocatícios para esse procedimento, teve que gastar custas judiciais para esse procedimento. E no momento que ela mais precisou, que foi com a partida do filho, com todas as despesas que nós temos, né, de um funeral, com esse processo de transição, ela não teve aonde recorrer financeiramente. Então a gente acaba vendo que se torna uma tragédia sem tamanho, né? Sim. Porque a mãe que chora pelo filho e que também não sabe como que vai resolver a situação. Momento delicado da família toda, né, doutor? Da família toda, e não tem acesso à conta, não tem acesso a informações, não consegue receber o seguro, porque não tem nem ao menos acesso à pólice de seguro. Aí já vem o desespero também, já né? Já vem o desespero também. Então, assim, pequenas atitudes e pequenas dicas que eu dou às famílias. Conversem, informem a existência de seguro de vida, informem as suas contas bancárias, para que as pessoas, principalmente do ciclo mais próximo, as pessoas de confiança, tenham acesso a isso. Numa eventual ausência, eu não falo só da morte disso, eu falo também de, às vezes, uma incapacidade, de uma doença, ficou internado um mês no hospital, como que a família vai resolver essas pequenas dinâmicas do dia a dia sem essas informações? Às vezes, se não se sente ainda confiante no relacionamento, no casamento, para passar essas informações, procure um advogado. Passe essas informações para o advogado, peça para o advogado entrar em contato com a família numa eventual fatalidade. Esse é um trabalho que o escritório de advocacia também pode fazer, não há problema nenhum. Eu também trago a importância do casal conversar sobre as questões financeiras. Eu acho muito engraçado que as pessoas elas falam de intimidade conjugal,
mas possuem uma dificuldade tremenda. Quando chega nessas horas, trava tudo, né, trava doutor? tudo. Não tem diálogo, né? Isso, vira briga, vira confusão. Vira confusão. E acabam as pessoas não entendendo a complexidade, o quanto isso pode afetar o casal a longo prazo. Nós temos uma cidade onde nós temos grandes investimentos imobiliários com contratos particulares de gaveta, que muitas vezes o marido ou a esposa que provém o recurso falece e o cônjuge não tem nem conhecimento do contrato, Perfeito. não tem conhecimento de como está a situação financeira. Perfeito. Então eu trago assim, previnam-se, informem-se, troquem informações e se na eventualidade não houver abertura para isso nesse momento, no relacionamento, conversem então com um advogado especializado para que ele possa ser um banco de dados eventualmente para essa necessidade. Tá aí a dica, doutor. Vamos fazer uma última pergunta aqui para o doutor, para esclarecer, temos alguns minutinhos aqui ainda. O que é, doutor, aprimoramento dos contratos empresariais, agora partindo já para o lado, né, para o leque empresarial, doutor? Adilson, eu trago essa situação porque as pessoas elas acabam separando os negócios e a família, teoricamente, na cabeça delas, mas nós temos que trazer que muitas vezes a empresa construída pelo marido ou pela mulher é a fonte de renda principal da família. Então eu sempre falo que quando eu vou cuidar de família no escritório, das famílias no escritório, eu falo que existe necessidade de cuidar das famílias junto com o negócio. O negócio ele tem que estar casado com as famílias. Então é importante o empresário ele se preocupar em organizar contratualmente o seu negócio, através de acordo de sócios, através de alteração do contrato social, para que numa eventual emergência, numa eventual necessidade, alguém consiga tocar esse negócio, caso ele não possa mais exercê-lo. Porque o que acontece? A gente vê que muitas vezes o empresário falece, adoece, e a família vai nesta mesma linha. A família também padece porque não consegue ter acesso às informações da empresa, não consegue gerir a empresa, não consegue manter o negócio operando e automaticamente nós temos uma morte de um ente querido, nós temos uma falência de uma empresa e nós temos empregados que perdem os seus empregos. Perfeito. Então é muito importante que a família, além do planejamento familiar no sentido de se organizar, trocar informações, a família também procure um advogado empresarial quando se trata de empresários, para que organize documentalmente a empresa, para que se proteja, para que o negócio não venha a padecer junto com o empresário. Muito bem. 10 horas e 58 minutos, doutor. Olha, já vi que o Leque recebeu o doutor toda sexta-feira agora aqui com a gente. O doutor sempre vai ser nosso advogado aqui nessas questões aí do direito e vai ser grande prazer recebê-lo toda sexta-feira, doutor. Vou agradecendo, já desejando ao senhor, né, um bom final de semana que está se aproximando aí e lhe aguardo aí na próxima sexta-feira aqui, mesmo horário, na TVC Panorama, no programa Hora do Povo. Vão ser parceiros aí, doutor. Perfeito, Adilson. Eu agradeço muito a oportunidade e espero ter contribuído aí com todos. Muito obrigado. Tem uma pergunta no ar, estão pedindo ali? Vamos lá, deixa eu ver aqui então. Vamos responder, viu só, doutor? O nosso telespectador mandou a pergunta, vamos ver aqui, deixa eu me ver. Agora 10 horas, estamos ao vivo, 10 horas e 59 minutos. Essa daqui mandaram sim, Cris. Perfeito. Olha só a pergunta, doutor, para responder rapidinho. Moro no condomínio, tem regras para cumprir o que eu cumpro de regras, mas tem moradores que não cumprem as regras no condomínio, doutor. O que fazer? Adilson, a grande verdade é que nós vivemos numa sociedade e nós temos pessoas com todo tipo de comportamento, infelizmente, né? A grande verdade é que todos devem buscar cumprir as regras, tanto do condomínio quanto as nossas legislações, e eventual descumprimento desse condômino bagunceiro, se assim podemos dizer, eu oriento que seja acionado o síndico, a pessoa do síndico ou a administradora do condomínio, para que tome as providências, né? Infelizmente é a alternativa possível. E caso o condomínio e o síndico não consigam solucionar, é possível mover o Poder Judiciário para que busque respaldo através do Poder Judiciário, para que se tome alguma medida evitando essa situação. É uma situação, moradores, e resolver com o síndico e procurar resolver da melhor forma possível, né, doutor? Sem briga, sem alarme, né? Até está falando aqui que fazem barulhos, arrastam cadeira no corredor e tudo mais, mas isso é uma coisa que realmente o morador tem que resolver com o síndico. Né? A dica que eu sempre dou é assim, tentem conversar. A gente tem uma grande dificuldade na sociedade atual, é que as pessoas elas têm uma dificuldade para conversar
A gente é muito hábil em conversar pelo telefone, no WhatsApp, por exemplo, mas uma dificuldade tremenda de parar para conversar pessoalmente com as pessoas. Então, às vezes, chama esse vizinho, tenta conversar numa boa, explicar essa situação, pede a compreensão dele num primeiro momento. Se eventualmente isso não trouxer um efeito positivo, conversa com a administradora, com o síndico, e se por fim nada disso for suficiente, daí oriento que procure um advogado da confiança para buscar o Poder Judiciário. Perfeitamente, está respondido o nosso telespectador. Agora são 11 horas e 1 minuto. Falamos então hoje na estreia desse quadro, né, com o doutor Cássio Timóteo da Costa. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Adilson. E fica aí a câmera para o senhor se despedir, por favor. Muito obrigado, espero ajudar a população com informações do dia a dia e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo, doutor. Já começou com o pé direito. Olha, nós vamos para um breve intervalo comercial rapidinho e depois do intervalo já vamos vir com a matéria da dona Lúcia, ali da cidade de Canelinha, que nos procurou e nós temos o dever aqui no programa A Hora do Povo de auxiliá-la ou tentar aí amenizar um pouquinho o sofrimento dela, que é bastante. Já voltamos.